Boa tarde, quer dizer, quase boa noite. Eu não poderia deixar hoje de fazer esse vídeo especial pelo aniversário de 58 anos de Brasília. Uma cidade, é a capital da nossa nação brasileira, é uma cidade que eu tenho uma história particular muito especial, porque é a cidade do pai dos meus filhos, um lugar que ele era muito apaixonado, né? E eu vim conhecer Brasília no início dos anos 90, assim que eu casei, e me apaixonei também pela cidade. E anos depois, já viúva, em 2005, Deus me trouxe para Brasília. E eu digo Deus me trouxe porque foi debaixo de muito choro, de direções entre eu e Deus, que Deus trouxe um mover muito grande dentro de mim, que me fez vir a Brasília. E, embora seja diferente do que alguns pensam, não foi pela questão familiar, embora isso tenha sido muito importante para a gente, um apoio aqui, principalmente da minha sogra, sem dúvidas. Mas na época foi uma direção mesmo que eu tive. Eu tive uma experiência com Deus em 2002, no congresso em Porto Seguro, onde Deus falou tremendamente comigo dentro de um centro de convenções em Porto Seguro, que me traria para a capital da nação. Estava sendo ministrada a música da Ana Paula Valadão, né? Preciso de Ti. Eu nem entendia muito as coisas ainda, eu era novinha na fé. Eu tinha um ano mais ou menos de convertida, mas tudo aconteceu muito rápido. E eu lembro que tinha alguns profetas, algumas pessoas que oravam comigo e falavam: e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida e vai ser rápido. E naquele tempo eu estava tão sedenta e eu sempre assim, sabe, eu recebia com muita fé aquelas palavras, mas esse momento que Deus me falou que me traria para a capital da nação, foi um momento só eu e ele. Ele me levou para um lugar lá na arquibancada e a Ana Paula começou a cantar essa música e eu, num mover assim muito grande, né, caí assim e Deus foi falando algumas coisas para mim, que eu não vou falar tudo aqui. E quando foi alguns anos depois, eu estava aqui com os meus dois filhos em 2005. E foi muito especial porque nós viemos mesmo só com as malas. Eu tinha muitas coisas, móveis e tal, e Deus falou: não é para levar nada. Eu me lembro de um detalhe assim muito interessante. Eu sempre fui muito desapegada. Isso aí até minha mãe às vezes implicava muito. Ah, essa menina não se apega a nada. Eu sempre fui muito assim, graças a Deus. E eu estava mexendo na mudança, já tinha vendido quase tudo. Eu estava no meu banheiro e eu tinha umas coisas lindas, assim. Sabe os mimos do banheiro? Aquelas porta isso, porta aquilo. E aí eu falei, ah, não, esses aqui eu vou levar. Aí veio aquela vozinha, nada. Aí eu, ah, tá bom, tudo bem. Deixei para trás. E foi realmente providencial, porque eu vim, eu fiquei morando um ano, né, com a minha sogra, que foi um apoio super importante. Mas na semana que nós chegamos, um dos lugares que eu fui com os meus filhos, que eu tinha assim, uma vontade muito grande de conhecer, é a igreja que nós estamos hoje, a Sara, nossa terra. Eu tinha ido lá, acho que uma ou duas vezes, visitando com a minha irmã que morava aqui e congregava lá. E foi muito especial, porque nós chegamos, nós fomos super acolhidos, e eu com aquelas dois filhos, uma pré-adolescente e um adolescente, sem pai, assim, presente, né? E foram anos maravilhosos, foram 4 anos intensos ali, comendo melhor, assim, recebendo pregadores do mundo inteiro, e foi sobrenatural, assim, foi um crescimento incrível. E aí, no final de 2009, eu tive que retornar ao Tocantins, porque meu pai estava doente. Também eu, no ano de final de 2008 para 2009, eu saí um pouco da educação, entrei numa área, na época que Águas Claras estava sendo construída, entrei numa área assim de comércio de vidros, móveis, persianas. Foi assim um negócio muito intenso que, embora eu goste muito dessa área, me desgastou demais e eu acabei me cansando muito aquele ano e também me desanimou. Eu vendi a loja e voltei para Tocantins, que eu fiquei lá 7 anos, né? Aconteceram coisas maravilhosas, claro, né? Voltei a ter minha escola, que foi um trabalho maravilhoso, mas quem convivia muito comigo de perto sabia da minha paixão, especialmente pela igreja e por Brasília também, pelas amizades, por tudo. Eu me identifiquei muito com esse lugar.
E estar aqui hoje, e com tantas coisas acontecendo na minha vida, na profissional, em tantas áreas, é realmente recordar muitas coisas que me foram prometidas por Deus através de pessoas lá no início da minha conversão, no início da minha caminhada com Cristo, que eu nem entendia muito. E Deus tem trazido muitos sonhos, tem ressuscitado muitas coisas, que hoje, com mais prudência, eu não vou falando mais assim, tudo, né? Eu vou deixando as coisas acontecerem, aí depois, quando elas acontecem, eu falo. Porque a gente precisa, né, aprender a crescer, a ser racional, a ter prudência. Mas a palavra de hoje que eu queria deixar para Brasília e para o Brasil, porque nesses dias agora, desde ontem, acontecem 3 dias muito especiais também, lá no Mané Garrincha, que eu até iria hoje, que são 72 horas de intercessões e de orações pela nação brasileira. Eu queria trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para o Brasil. Embora a gente está imerso num Brasil doente, em todos os pilares da política, dos poderes executivo, judiciário e legislativo, a corrupção aí alastrada. Eu queria trazer uma palavra de esperança que está em Joel 2, que é uma palavra de restituição. É uma palavra que diz que o Senhor vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto e que ele trará um vinho novo, o azeite. Quando fala disso na Bíblia, é um tempo novo, é um mover espiritual, é um derramamento do Espírito Santo. E ontem, ao assistir algumas palavras que estão acontecendo nesses 3 dias desse evento lá no Mané Garrincha, eu fiquei impressionada de ver que uma pastora coreana, Ana Paula e tantos outros pregadores, falando tantas palavras tão semelhantes àquilo que eu tenho trazido nesses simples vídeos, né, que eu tenho feito aqui de forma tão caseira. E eu vejo isso, um alinhamento de Deus, porque, como eu sempre digo, não são títulos, não são grandes posições eclesiásticas que vai mudar uma nação, mas um povo do coração contrito, aquebrantado e que leva as coisas de Deus a sério. Não que não deixe de errar, porque todos nós somos falhos, mas que se deixa ser trabalhado pela direção do Espírito Santo, que esse sim é o maior poder que nós podemos almejar. Esse sim é o empoderamento que eu tenho prazer de falar, porque a glória não é para mim, a glória é para Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ele. É um tempo onde Deus está virando as chaves. É um tempo onde nós estamos vendo aí poderosos para este mundo aqui, para essa nação, caindo, despencando, sendo envergonhados, alguns até presos, e vendo pessoas improváveis, como diz a Bispa Lúcia, né, que tem feito a cada ano, ela tem levantado alguém improvável e feito um filme, e tem um livro agora. O tempo dos improváveis, eu tenho falado isso tem uns anos, o tempo dos Davis, que estão escondidos atrás das malhadas, surgirem. E será assim também na nossa carente, na nossa doente educação. Então, os pilares do nosso país estão totalmente doentes e invertidos. E Deus está fazendo um tempo novo. Mas para vir o novo de Deus, é preciso passar por dores. Não vai ser assim então, né? No passe de mágica. Porque Deus, ele age por princípios de obediência. Hoje eu estava lendo a palavra que está lá em Lucas 16:8, que fala assim: as pessoas deste mundo são mais espertas, mais prudentes do que as pessoas que pertencem à luz. Em outra versão, a Bíblia diz que os filhos das trevas, é uma palavra bem dura de exortação, especialmente para chamar a atenção daqueles que dizem que são cristãos e que andam na palavra. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a gente vê isso explicitamente num país que se diz cristão, como o Brasil está tão doente. Por quê? Porque negociaram o que é sagrado. Fizeram de Jesus uma religião. Negociaram muitas coisas que são inegociáveis. Então é isso, mas há um tempo de esperança para o Brasil. Que Deus abençoe Brasília nos seus 58 anos.
uma cidade que tem crescido tanto. Foi a cidade, o ano passado, que mais recebeu pessoas de outros estados. 62 mil pessoas, isso comprovado. Fora, né? Eu não sei se eu estou nessa estatística, mas eu cheguei também, né, há 2 anos atrás. 62 mil pessoas comprovadamente mudaram para Brasília só no ano passado. E é uma cidade que cresce incrivelmente. É uma menina ainda, 58 anos. Eu falo isso porque eu vou fazer 50, eu me acho uma menina. Brincando. Mas que Deus abençoe o nosso Brasil e que a gente possa quebrar todo sofisma, que a gente possa quebrar toda cegueira espiritual e passar a tirar essa muralha que tem existido de barreiras religiosas, de credos, de política e olhar para a nossa nação com mais amor. Porque a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por herança. Então, não há como Deus estabelecer os princípios dele aqui na terra sem obedecer aos mandamentos, aquilo que está escrito na palavra. É essa palavra que eu queria deixar hoje para o nosso país. E eu creio muito em dias melhores. Aqueles que creem vão ver. E aqueles que não creem vão ver também. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe Brasília.